Boa noite, muito boa noite a todo mundo. Hoje nós bateremos um papo com a doutora Mônica Fossesi. Doutora Mônica é clínica geral e atua há 25 anos na atenção básica de saúde. Foi coordenadora da UBS Monte Alegre, diretora da atenção básica e secretária municipal de saúde. Vamos esperar aqui, vou esperar minha convidada. Vamos aqui, aí, esperando as pessoas chegarem. Boa noite, Solene. Boa noite, Fátima. Boa noite, doutora Cristina Terzi. Boa noite. Obrigada, doutora, por você estar aqui na nossa live. Vou esperar mais um pouquinho para estar chamando a nossa convidada, a doutora Mônica Fossesi. Olá, boa noite, Solene. Oi, doutora, a Dora, boa noite, Dora. Deixa eu ver aqui. Nerci, boa noite, Nerci. Nerci trabalha no Hospital Municipal, no Centro Cirúrgico, atuando aí frente ao Covid. Vamos lá, Riel, Samara. Vou esperar agora a minha convidada entrar, a doutora Mônica. Celi. Clau tá aqui também, aguardando. Olá, boa noite, Celi. Tô aguardando aqui a nossa convidada. Só um minutinho. Vamos ver. Oi, Lucimari, tudo bem? Estou aguardando aqui, nosso bate-papo hoje será com a doutora Mônica Fossesi, que é médica clínica, já atua há 25 anos na atenção básica, foi secretária de saúde do município, só estou esperando aqui. Alá, Clau, físio do Pratique, né? Pratique, muito obrigada aí pela sua presença, só aguardar a nossa convidada. Vamos lá. Tudo bem, Lucimari, graças a Deus, né? Passando aí por essa pandemia Covid-19. Gente, só um minutinho, tá? Tô aguardando a nossa convidada, a doutora Mônica. Doutora Mônica, quando você entrar, dê um oizinho aqui pra gente, tá? Boa noite, Roselaine. Boa noite, Su. Su, trabalhamos juntas na prefeitura. Aqui, Roselaine, minha amiga de infância, de colégio. Vamos esperar aqui a doutora Mônica. Boa noite, Su. Nosso bate-papo será muito agradável, viu? Ariadne, oi, Sandra, tudo bem? Parabéns, viu, Sandra, pelo trabalho excelente lá frente à UBS. Recebido muitos elogios, só estou aguardando a doutora Mônica, tá? Obrigada aí da sua participação. Aí vamos aguardar a nossa convidada. Vocês sabem, né? A gente já está acostumado a fazer as lives pelo Instagram e tem dia que o Instagram é rápido, tem dia que não é tão rápido assim, mas a gente vai conseguindo. Vamos aguardar aqui, tá? Não, Ariadne, obrigada a você pela prestação de serviço aí para a população, para a gente, né? Muito obrigada e parabéns mesmo. Renato, oi, Rê, boa noite. Tudo bem, Renato? Renato, meu afilhado de casamento. Obrigada, viu, por você estar aqui. Só estou aguardando a nossa convidada, a doutora Mônica Fossesi. Ela já está aí a postos. Olha lá, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos ver. Lá, doutora Mônica. Aí. Opa, nossa convidada chegou aqui. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Me dá aqui, Rodrigo, o currículo.
Oi, Oi, boa Ângela. noite! Boa noite, doutor. Apresentação, mas farei novamente. Eu estou. Você está me ouvindo bem? Deu uma Tá? paralisada aí Ah, tá. no vídeo. Então vamos lá. A doutora Mônica, que é médica clínica geral, é coordenadora, né, da atenção básica de saúde de Paulínia, 25 anos frente à Sim, atenção básica de saúde. Já foi coordenadora da UBS Monte Alegre, já foi secretária de saúde do município. É um grande prazer tê-la aqui conosco. prazer é meu, Ângela, viu? Pela oportunidade de poder falar da atenção básica, né? Da atenção primária do Sim. nosso município, que sempre foi uma forte ligação. Assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. E a atenção básica, para mim, é a porta principal do SUS. É quando o paciente entra e tem acesso a toda a rede de saúde que o SUS oferece. Então, para mim, é muito bom poder falar disso. Ah, é um Hoje é prazer e é muito gratificante também para a gente, né? Eu também sou da saúde, a doutora sabe, para muito as bem. pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Então, doutora, não tem como falar de saúde se a gente não começar aí pela pandemia da Covid-19, né? A gente sabe que isso acabou, assim, abalando a saúde no sentido geral, não só na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Mas em Paulínia nós tivemos assim um problema que a gente teve que suspender alguns atendimentos por conta da pandemia. Eu gostaria que a doutora começasse a falar como foi, como está sendo essa readequação de atendimento, sendo que a pandemia, infelizmente, né, entre o pico e até vir a vacina é uma realidade e nós vamos ter que se adequar a essa realidade. A doutora pode falar à vontade e a gente vai interferindo com algumas perguntas, tá bom? Tá ótimo, Ângela. Eu queria contar um pouquinho de como começou a história da pandemia no nosso município. Em janeiro, final de janeiro, a gente teve o primeiro caso suspeito. E naquele momento, já no início de fevereiro, assim, o secretário de saúde, o doutor Fábio, ele me chamou e disse: Mônica, vá até as UBSs e veja o fluxo, porque existia uma ordem que era diminuir a aglomeração. A gente sabe que o vírus tem alta transmissibilidade, tem uma letalidade baixa, mas é fundamental que a gente já estabeleça esse fluxo. Então, naquele momento, eu me lembro que foi um final de semana, eu fui para as unidades básicas e já vi dentro da estrutura de cada uma, são 10 unidades do nosso município, como é que a Sim, gente poderia dividir o fluxo lá dentro. Que fluxo é esse? Como orientado pelo Ministério da Saúde, são dois fluxos fundamentais dentro da unidade básica, que é o fluxo dos pacientes sintomáticos respiratórios e os não sintomáticos respiratórios. Então, isso demandou a minha ida e, consequentemente, dos apoiadores da equipe de atenção básica, maravilhosa, que eu adoro, e que a gente iniciou o processo de adequação da pandemia. Então, era um processo complexo, porque assim, vamos nos manter abertos, porém com restrições. sim, E de que forma a gente fez isso? Dividindo os fluxos, isso, o sintomático respiratório, desde o início, sim, da porta de entrada da unidade básica de saúde, já tinha uma pessoa esperando por ele, questionando se tinha sintomas respiratórios, se tivesse, entregava a máscara, ainda é assim, né? Eu falo, mas entrega a máscara, e esse paciente utiliza a máscara e automaticamente é conduzido para uma área reservada na unidade básica, com as condições de biossegurança adequadas, com uma equipe preparada e com um distanciamento, numa recepção própria, somente para os usuários que estão sintomáticos respiratórios. E os assintomáticos vão para uma outra recepção, de forma que eles não se cruzem. Essa é a nossa ideia, tá? sim. Isso foi o que a gente implantou. Nós tivemos desde o início uma preocupação muito grande com os EPIs, sabe? Com as máscaras, os aventais, as luvas, os gorros, a ponto da gente criar um grupo de capacitação de uso de EPIs de forma adequada a utilizar o recurso também. Porque um dos grandes problemas que nós tivemos logo no início da pandemia foi a dificuldade de adquirir esses insumos.
todo mundo estava comprando máscara, estava todo mundo comprando Sim, os insumos. Então, a gente tinha uma necessidade de capacitar essa equipe de uma forma adequada para que ela não desperdiçasse EPIs, para que ela usasse de forma correta. Para isso, foi criado um grupo que ele circula em todas as unidades, circula em outros serviços, não só a unidade básica de saúde, sempre com essa intenção de capacitar, de atualizar, de checar, deixa eu ver se está usando de forma correta. Então, isso foi um grande ganho para a nossa qualidade, sabe, de atendimento. E nós tivemos que restringir, né? Nós tivemos que restringir muita coisa dentro das unidades básicas. A gente teve que fazer uma suspensão das atividades programáticas. Então, a gente tinha os nossos grupos normais de unidade básica, os grupos de hipertensos e diabéticos, o grupo de gestantes. Precisamos parar com isso. Não dava sim, para ter grupo dentro da unidade básica, né? Mas priorizamos alguns atendimentos que não pudemos parar em momento algum, como o pré-natal, a puericultura, né? Daquele bebê que nasce, que precisa ser sim. atendido, né? nas suas necessidades, as puérperas que chegavam dos partos. Então, nem por um momento esse tipo de consulta foi interrompido. As consultas de rotina dos hipertensos graves, dos diabéticos, quando agudizavam, então a gente acolhia, esse acolhimento sempre ocorreu. Além dos serviços de vacina, curativo, farmácia. A farmácia, inclusive, a gente precisou adequar, a gente precisou estender o tempo de validade das receitas, para que também não houvesse aglomeração. Então, foi Sim. toda uma mudança em função disso. Os exames, as coletas de exames, a gente deixou de fazer aquelas coletas de rotina e priorizamos as coletas de urgência, tudo na função de diminuir a aglomeração, de diminuir o fluxo, mas atendendo na medida do possível. Os curativos nós mantivemos. Então, muitos serviços se mantiveram, mas tivemos restrições bastante, principalmente nas consultas, né? Uma medida que eu queria colocar, que eu acho que também é muito interessante, sabe, Ângela? Porque a gente não esperava tanta mudança. E a gente Claro. foi se adequando conforme o decreto do Ministério da Saúde, que a gente foi sempre muito rigoroso, também as direções da vigilância epidemiológica, da vigilância do nosso município, sempre muito antenada, sempre muito junto com a gente, né? Nós tivemos uma grande campanha, que é a campanha da influenza, né? Que era a campanha Sim, extensa. E essas campanhas sempre foram realizadas dentro do espaço da Unidade Básica de Saúde. Algumas vezes a gente ia para campo, em supermercados, mas dessa vez a gente quis tirar esse fluxo totalmente das unidades básicas. Então, a gente foi para o drive-thru, a gente foi para o shopping, a gente foi para o teatro municipal, a gente criou equipes muito bem organizadas e coordenadas pelas próprias coordenadoras da atenção básica. que aliás estão todos de parabéns, né? Todos de parabéns. O alcance foi bem alto da vacinação contra a influenza aqui no nosso município, então parabéns desde já. Obrigada. Foi uma cobertura fantástica e com uma ação muito importante das coordenadoras da atenção básica, sabe? Elas, pela primeira vez, tomaram conta do espaço. Como diz o Dr. Fábio, ele gosta de dizer assim, ocupem os espaços. Vamos oferecer aos nossos pacientes SUS tapete vermelho. E ele fala isso. Então, a gente tirou do fluxo. A educação foi uma ação de intersetorialidade. A Secretaria de Educação abriu as portas das escolas para a gente. Nós referenciamos, inclusive nas escolas drive-thru, não só nos teatros, no teatro como no shopping. Na escola, a gente ofereceu também o drive-thru, além da vacina presencial. Mas foi, assim, de uma cobertura fantástica. A gente oferecia água, oferecia espaço com distanciamento. Foi muito, muito interessante. Foi um movimento importante que foi gerado também por esse momento, né? Tão dramático, mas de uma adaptação, de uma adequação necessária, mas com sucesso. Sim. Como você disse, a gente teve uma cobertura vacinal excelente, né? A partir disso, a gente precisou montar um plano de contingência. O que é isso? Esse é um plano, é uma cartilha da saúde. O plano de contingência da atenção básica, ele envolve uma diretriz para nós. Como é que nós vamos fazer? Quais são os critérios que nós vamos usar para esse atendimento? Como é que será limpa
as unidades básicas de saúde. Como é que nós faríamos com esses atendimentos? E vieram os testes rápidos. Os testes rápidos, que nós compramos, a prefeitura comprou 20 mil testes, né? Um número bastante importante, corresponde a 20% da população. Aliás, fazendo um parênteses na sua fala, né, doutora? Inclusive, o município de Paulínia foi elogiado, né, foi condecorado realmente por atender o maior número de teste rápido da região, foi feito aqui na nossa cidade, né? Sim, foi fantástico isso. Isso foi uma ação de saúde pública impressionante. Por quê? Eu vou dizer para você. A atenção básica ficou praticamente com esses testes. Ela realizou 80% desses testes rápidos. No início, a gente testou a acurácia do teste, sabe? Foi um movimento importante da infectologia, do hospital, junto com a vigilância. E a gente percebeu que a sensibilidade para o sangue venoso era maior do que pela polpa digital. Então, todos esses testes, nós já estamos em 18 mil testes realizados, foram realizados por sangue venoso, por coleta, com cuidado, quer dizer, muito mais dificultado, que se fosse pela polpa a gente poderia ter feito em drive-thru, mas não. A gente iniciou os testes rápidos e também os PCRs. Os PCRs, quando eu falo PCR, são os testes de suave, aqueles da nasofaringe, do cotonete. Sim. A gente iniciou as síndromes gripais, que já existiam. As síndromes gripais são os sintomas respiratórios com febre. Então, já tinha um critério para o Adolfo Lutz, que dizia, esses nós vamos colher, mas praticamente dos graves. Nós não colhíamos na unidade básica, colhíamos quando era funcionário da saúde e tivesse com febre, com sintoma respiratório. Mas quando vieram os testes rápidos, a gente iniciou com a testagem para todo o funcionário da saúde. Todo. Testamos neles assintomáticos, foi um critério importantíssimo. Quando vinham positivos, a gente testava dos comunicantes domiciliares, dos moradores de Paulínia, porque a gente tem também funcionário fora daqui. Sim. Mas, a partir daí, nós também testamos todos que estavam em atividade pública importante, como o Paço Municipal. Então, o funcionalismo público foi todo testado, que estava em atividade. Testamos a Câmara Municipal, testamos os asilos, os abrigos, a Guarda Civil, a Defesa Civil, os bombeiros, a polícia. Então, a gente teve esse cuidado porque eram pessoas em contato direto com a população. E essas pessoas iam se afastando conforme decreto, conforme a positividade. Então, foi uma medida de saúde importantíssima, né? Evitando a exposição do paciente ou do usuário do sistema público, né? Nos contactantes daqueles que estavam positivos, tá? Então, foi uma medida, assim, importantíssima. 80% desses testes foram realizados na atenção básica. Da saúde, nós tivemos quase 14% de positivos que nós afastamos em momento oportuno. Então, isso é uma proteção fantástica para a população. E aí, começamos a testar a população sintomática com síndrome gripal e todos os comunicantes dos pacientes que vinham positivos. A gente, mesmo estando assintomático, nós testamos, afastamos, isolamos. Isso, desses 20 mil testes, Ângela, cerca de 31% foram positivos. Então, veja que medida importante de saúde pública. Muita coisa, né, doutora? Tirou do circuito, né? Isolamos, né? Pudemos dar essa oportunidade desse paciente ser observado, inclusive. Esse sintomático respiratório, que foi uma medida importantíssima assim, na unidade, eles eram acompanhados pela atenção básica por uma equipe de teleatendimento. Então, essa equipe, ela, a cada 48 horas, ligava para esse sintomático respiratório, ia percebendo se tinha alguma evolução dos sintomas, alertava da necessidade de, se houvesse um cansaço, para que procurasse o hospital ou, às vezes, até a unidade básica de saúde. Então, esse monitoramento teve um impacto impressionante também nas nossas ações. Doutora, posso te interromper um minutinho, claro, né? Claro, eu vou só hora, viu, Ângela? Porque eu falo demais. Não, doutora, tá tudo bem, né? Eu quero agradecer aqui a presença das pessoas, a Yara, a Lúcia Agostinho,
que também é enfermeira na rede, a Gláucia. Eu estou olhando só se a Zete, se tem perguntas. Eu só pedi para interromper um pouquinho, doutora, porque como você está falando da testagem, os comunicantes, né? A gente aqui tem todo tipo de público, para a pessoa entender que comunicante é a família desta pessoa que testou positivo. Isso. E aliado a isso, eu vou fazer uma pergunta, porque me mandaram algumas perguntas antes, então a gente vai colocando no meio da nossa conversa. Havia-se no começo muita reclamação, eu procuro a UBS para fazer o teste, mas aí me mandam de volta reagindo. Então, eu gostaria também que a doutora frisasse aí no meio da sua fala o período, porque as pessoas precisam saber, né, o protocolo, qual o período, por que às vezes as pessoas voltavam para casa sem fazer o teste, né, para elas entenderem isso, porque ainda existem pessoas que fazem essa confusão, né? E qual o momento que vai para a UBS, qual o momento que vai para o hospital. Então, eu gostaria que a doutora frisasse bem isso, explicasse bem isso, para as pessoas que são leigas, não são da área de saúde, entenderem também, tá? Tá, vou tentar ser o mais clara possível. Assim, é complicado, mas é o seguinte: esse teste rápido, ele tem uma boa sensibilidade a partir do 14º dia, tá? Então, muitas pessoas, às vezes, passavam no hospital e o hospital pedia para que voltasse para a unidade básica para realizar, porque estava no início do sintoma. Então, não adiantava pedir o teste rápido no início do sintoma, porque ele é muito bom, na verdade, ele é muito bom a partir do 10º dia. E a gente, para dar uma proteção maior, para dar uma maior sensibilidade ao teste, a gente considerou o 14º. Por isso a necessidade das pessoas serem monitoradas nesse período, acompanhadas, daí a importância da atenção básica nesse período até o 14º dia, de ligar, de poder ir à unidade a qualquer momento, de poder ir ao hospital com mais cuidado, né? Sim. O hospital é um ambiente de maior exposição mesmo. E exatamente por isso, o teste rápido, ele tem essa sensibilidade a partir do 14º dia. Agora, o PCR, que é esse teste do SUAB, e que a gente também realiza para síndromes gripais, ele a partir do 3º dia até o 7º, 8º dia, ele é muito bom. Ele é muito bom. Que é o nosso próximo passo. A gente adquiriu a máquina para realização, estamos aguardando os reagentes, que ainda não chegaram, eles são importados, então depende dessa importação. Olha. E esse teste, ele é um teste diagnóstico. O teste rápido de IgM-IgG, que é o que a gente realiza a partir do 14º dia, é um teste de rastreio, de rastreagem. Não é de rastreamento, não é um teste diagnóstico. Ele vai dizer que você em algum momento teve contato com esse vírus e que você desenvolveu anticorpos para isso. Anticorpos IgM, uma resposta rápida, imediata, e o IgG para uma resposta mais tardia, né? Que talvez seja permanente, mas nem isso ainda está garantido. E o PCR não, ele implica no DNA viral. Ele vai dizer, você tem partículas virais e você está transmitindo. Pode até ocorrer em assintomático, como a gente viu aqui. Como a gente testou assintomático em algumas vezes, na saúde, por exemplo, nós testamos o PCR. Quando testava assintomático e vinha positivo, puxa, olha só, pode ser que tenha, assim, é muito menor a chance de um assintomático estar eliminando uma partícula viral, mas é possível. Então, o PCR, esse do cotonete, é um teste diagnóstico e ele é excelente a partir do 3º ao 7º dia. Só por isso que a gente recomendava, volte no seu 14º dia de sintoma. Nós vamos te monitorar. Não é porque isso é uma exigência do teste, né? É uma condição que a gente tem que seguir. Senão a gente vai jogar teste fora. Não é o caso. Por isso. Você quer perguntar mais alguma coisa, Ângela? Não, doutora, pode continuar aí, tranquilo. Eu vou fazer uma outra observação. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Muito bom saber aqui a diferença dos testes, a pessoa falando, que foi esclarecedor. Doutora, a gente vê, né, o hospital e a unidade básica de saúde. Nós percebemos dentro do hospital que, assim, a pandemia chegou, Covid-19 chegou,
E o pronto-socorro, que tinha um atendimento em média de 800 pacientes para mais, que a doutora até conhece, sabe, desse Uhum. grande fluxo, de repente caiu esse atendimento. A gente viu que caiu e caiu muito, né? As pessoas ficaram reclusas, muitas pessoas não buscaram mais. Isso refletiu de alguma forma dentro da UBS? Ou lá continuou do mesmo jeito e realmente a gente tinha um atendimento aí paralelo que as pessoas não buscavam da maneira correta? Você sentiu algum tipo de reflexo dentro da UBS com a queda de atendimento pronto-socorro durante essa Olha, pandemia? olha, Ângela, não houve. Eu acho que a conduta de não ir ao pronto-socorro, para a grande maioria das pessoas, a questão era não vá ao serviço de saúde, sabe? Tá, Eu acho que nós também sentimos essa queda, do mesmo jeito. Eu acho tá. que houve uma propaganda, uma disseminação da informação de forma bastante importante de que vá ao serviço de saúde em casos extremos, sabe assim? Sim, Então, eu percebi muito isso, mas isso não refletiu na unidade básica, porque era uma conduta de uma ordem nacional, de uma ordem que é dada o tempo todo na mídia. Não sim, vá ao serviço de saúde se você não tiver extrema necessidade disso, né? Claro que chega no pronto-socorro uma condição de uma cólica renal, de um sim, paciente. É engraçado que até, Ângela, os acidentes automobilísticos, os acidentes caíram, porque diminuiu a circulação no trânsito, sim, né? Então, até isso, acho que o Hospital Pronto-Socorro percebeu a queda. Então, a circulação das pessoas diminuíram e o recado era esse. Não vá ao serviço de saúde, apenas em riscos extremos. O que é uma grande preocupação nossa da atenção básica, Ângela, porque esses nossos pacientes crônicos, hipertensos, diabéticos, que também por medo, idosos, não foram ao serviço de saúde, eles podem estar descompensados e provavelmente estão. Daí a nossa preocupação enorme, que a gente chama da terceira onda, que é a terceira sim. onda que não tem a ver com Covid, tem a ver com esses hipertensos diabéticos descompensados que vão bater na nossa porta. E a gente precisa estar muito organizado para receber esse público que vai voltar descompensado e que vai precisar de uma atenção diferenciada, sabe? Redobrada, né? Redobrada, com qualidade. A gente tem uma proposta e a gente já começou a voltar à rotina, não totalmente, mas alguns serviços já ampliamos na unidade básica e estamos assim num momento importantíssimo de planejamento de retorno dessas agendas. Vai ser um atendimento multidisciplinar. O atendimento nas unidades básicas não pode se restringir ao médico. Tem uma Sim, capacidade imensa da enfermagem de marcar exames, de acolhimento, sabe? Não só da enfermagem, dos psicólogos, dos farmacêuticos, inclusive nas prescrições. Eles estão autorizados a prescrever. Então a gente tem que organizar esse fluxo. A gente não pode. O fluxo da farmácia, por exemplo, quando abrir completamente, eu não posso ter idosos hipertensos na fila aguardando. Temos que sim. pensar, de repente, até no movimento de entrega domiciliar de medicamento. Por que não? Porque o que a gente Olha, tem que evitar? A aglomeração não sim, pode ocorrer dessa forma. Nós ainda não estamos totalmente seguros para um retorno completo das agendas. Né? Então, sim. é um movimento que já está sendo organizado, que a gente já está se organizando para isso, mas de forma multidisciplinar. Voltaremos com alguns grupos importantes, respeitando o Sim, distanciamento, respeitando um fluxo adequado para que não haja muita gente. Mas é importante, por exemplo, os grupos de equipe de saúde mental que a gente tem nas unidades básicas, com psicólogos, com psiquiatras, sabe? Com assistente social, sim, pequenos grupos de gestantes, pequenos grupos de hipertensos, por que não? Respeitando o distanciamento, respeitando todas as etiquetas, as etiquetas respiratórias, enfim, a limpeza de superfície, o uso do álcool gel. Então, é um retorno programado, sabe? Mas é um retorno fundamental com prioridades. Então, a gente já está se organizando para isso também. Isso tem uma importância muito grande.
É muito bom a doutora falar, né? Porque a gente sabe que a saúde, como funcionário da saúde, a gente sabe aí o que está acontecendo, que os atendimentos eles vêm acontecendo de uma forma adequada. Porque a gente ouve assim, né? Eu vejo porque eu faço muita chamada pedindo aí o distanciamento, o uso do álcool gel, tudo certinho. E às vezes a gente vê que vem algumas críticas, só existe Covid agora. Não, não só existe o Covid. Prova disso está sendo aqui o seu esclarecimento de que a unidade básica ela não parou. Ela Não. simplesmente ela reduziu, tomou uma atitude que era necessária, né? Ainda é necessário, porque a pandemia é uma realidade, mas como a doutora Mônica, para quem chegou agora, a gente está falando daí da readequação das unidades básicas de saúde, né? Quem quer chamar de postinho, as UBSs, tem muita gente ainda que É uma fala. delícia, eu adoro. É um postinho. Então, para as pessoas saberem que não, existe sim esse acompanhamento para que você tome esse cuidado, leve o seu idoso, mesmo as pessoas que não são idosas e que têm um tratamento em vigência, que procure a UBS perto do seu bairro e que continue fazendo. Tudo isso está correndo da forma normal, né? Claro, com todos os cuidados, como a doutora está falando. Vamos lá, Isso. doutora, pode ficar à vontade para falar algum outro ponto que a doutora acha importante e eu vou ficar aqui olhando se as pessoas mandam perguntas, tá bom? Eu queria chamar a atenção para esse retorno nosso, né? Por que a gente resolveu agora retornar? Porque a gente está tendo sinais de melhoria no município. Que sinais Sim. são esses, né? O que é que indica que nós estamos melhores? Por que nós estamos na fase amarela, né? Sim. São três condições importantíssimas. Uma é a taxa de ocupação hospitalar. A gente está com 60% da taxa de ocupação hospitalar. Quando eu falo taxa de ocupação hospitalar, eu falo dos leitos ocupados, incluindo a UTI. Hoje nós temos uma capacidade de até 22 leitos. A gente ampliou, Ângela. A gente tinha 6 e passamos para 22. Nós temos uma capacidade hoje de 22 leitos, com aquisição de respiradores, adequações com a entrada de novos funcionários, né, por concurso. Foi uma ampliação importante. A gente tem a enfermaria respiratória, que também tem 30 leitos. Quer dizer, nós, com os próprios recursos, ao invés de criar hospital de campanha, nós conseguimos adequar com o nosso próprio recurso hospitalar uma condição importante para receber o paciente do Covid, né? O Sim. paciente em descompensação. Então, hoje nós temos 60% de taxa de ocupação. É uma boa taxa, não é o ideal, mas nós estamos diminuindo, já chegamos a quase 90%. Tá? Nós diminuímos o que a gente chama de média móvel por semana. O que é isso? Diminuíram os novos casos, a incidência de novos casos Covid. Essa é um fator importante para dizer, olha, está diminuindo. Nas últimas 2 semanas, nós tivemos uma diminuição importante de casos novos, de positivos. Tá? E isso tem uma importância enorme, né? Porque o que é que faz diminuir esses índices novos? Nós tivemos decretos importantes da prefeitura para o comércio. Infelizmente, a gente sabe da dificuldade que foi isso, mas a prefeitura ela conseguiu sustentar por bastante tempo, junto com a Secretaria de Saúde, o doutor Fábio, o prefeito, tiveram assim, uma postura importante nisso, sabe? Mantivemos assim, os nossos decretos com bastante condições de sustentação, sabe? Não foi fácil, mas tem um reflexo enorme na incidência de novos casos de Covid. A nossa vigilância sanitária teve um papel fundamental também no comércio, nas medidas de segurança, na vigilância mesmo, né? De ir às ruas, de checar o que estava acontecendo, de orientar. Isso foi importantíssimo. Enfim, os nossos boletins epidemiológicos diários, mostrando, olha, os óbitos, mostrando as incidências, mostrando os casos confirmados, os casos recuperados. Então, isso foi um impacto. E a taxa de letalidade, né?
que é o número de óbitos em Covid sobre o número total de doenças. Nesse assunto, eu não tenho dúvida que a unidade básica teve um papel importantíssimo, Ângela, porque assim, a partir Eu do também. momento, e não só a unidade básica, no momento do monitoramento desses casos, porque monitorar um caso sintomático respiratório implica dizer, olha, vamos antecipar, se necessário, a sua ida ao hospital para receber recurso, para você poder, de repente, você está bem. É muito comum isso, a Sim, pessoa não tem uma falta de ar, tem um cansaço, ela não valoriza tanto. Quem valoriza é a telemedicina, que a gente também pode contar, que foi maravilhosa, o atendimento pelo teleatendimento foi excelente, nos ajudou muito. E dizer, olha, está na hora de procurar o hospital. Chega no hospital, faz a oximetria, vê a saturação de oxigênio, está abaixo de 95%, recomendo uma tomografia, tem uma imagem sugestiva, né, que a gente fala de vidro fosco, esse paciente já precisa de um aporte, precisa de uma atenção maior, de um aporte de oxigênio. Então, isso antecipa o atendimento. Isso faz com que as complicações diminuam. Então, a gente sim. melhora o recurso do leito hospitalar. A gente está preservando o leito de UTI e, consequentemente, o número de óbitos. Você percebe como essa integração do SUS tem um papel fundamental no Covid? Sim, doutora, e ainda eu faço assim, eu complementando o que você falou, que eu não tenho dúvida do papel importante da UBS. É importante que as pessoas saibam que saúde não é a cura da doença, né? A saúde está na prevenção. E esse lado preventivo, ela começa na atenção básica, Sem dentro da dúvida. UBS, né? Nos grupos, o atendimento de enfermagem, esse acolhimento, para que a gente tenha uma população saudável. Então, a UBS, ela é o alicerce fundamental para um bom desenvolvimento, a saúde futura. Assim, a pandemia, a Covid-19, no meu ponto de vista, né, é até importante que a doutora avalie esse ponto de vista, ele trouxe a possibilidade das pessoas reaprenderem a usar a unidade básica de saúde para aquele atendimento que ali tem profissional capacitado para acolher, e com isso nós diminuímos o fluxo de atendimento no hospital e realmente foram liberados os leitos nos casos emergenciais. Né? Perfeito. A população precisa saber que o hospital não parou o atendimento com os pacientes oncológicos de câncer, não parou em nenhum momento as cirurgias de urgência, e esse foi o papel fundamental da UBS, né? As 10 UBSs, faço coro aí, dou os parabéns para os funcionários, os meus colegas de trabalho, né? Um Sim, sim. trabalho importantíssimo dos Tá. funcionários, aliado a todo esse contexto, que teve esse olhar diferenciado, e tudo isso eu acho que trouxe uma reeducação dentro Foi do nosso muito importante. convívio. Você fez uma colocação importantíssima mesmo. Eu acho que trouxe essa visão, sabe, Ângela? Essa coisa de que você não precisa ir ao hospital. Eu tive um dado recente que disse o seguinte, que se você perguntado hoje, se você passa mal, qual o primeiro serviço de saúde que a população procura? Isso é um dado do doutor Adail, é professor da Unicamp, e eu tive a possibilidade de ter aula essa semana na especialidade da Unicamp, em saúde pública, e ele colocou esse dado. Atualmente, quando você questiona a população para onde ela vai buscar, 67% da população SUS dependente vai para a unidade básica de saúde. Não é Sim, mais hospital. Já sim, tem o entendimento. E vão para as unidades do seu território. Então, é um dado importantíssimo. Porque a gente sempre teve aquela cultura, né? Passou mal, vai para o hospital. Isso sim, está diminuindo, sabe? 14% disseram que vão para o pronto-socorro. Uma parte vai para o curandeiro, sabe assim, vai para outras sim. alternativas. Uma parte muito pequena vai para o particular, né? Mas esse reflexo, essa situação, eu acho que a atenção básica, agora no Covid, eu quero crer, eu acho que você fez uma pontuação muito importante de que a população passa a enxergar, de fato, que não há necessidade
de procurar o pronto-socorro de imediato. Sim, Né? E a sim. porta aberta da Unidade Básica de Saúde, eu acho que isso é uma coisa do SUS, que eu acho maravilhosa. Ela acolhe não só para os problemas de doença, mas ela promove saúde, ela promove proteção, ela faz a prevenção. E isso, Ângela, a gente não tem um sistema privado de saúde. Não, Eu sei eu porque eu trabalho é, no privado e eu sei o que é você poder pegar um prontuário de um paciente numa unidade básica de saúde, às vezes de quando ele nasceu, né? Que ele fez a puericultura na unidade básica, que ele acompanhou com aquele pediatra, eu achava delicioso poder rever aquele histórico de saúde do paciente. sim, Então, isso é do SUS, sabe? E de sim. oferecer a vacina, de oferecer os grupos de prevenção. Então, eu acho. Por isso que eu falo, quando eu falo que eu me apaixono, que eu me encanto com essa É, atenção, é é, isso, sabe? e as pessoas, né, precisam saber, né, doutora, que assim, o SUS é o melhor e o maior atendimento de saúde, realmente a saúde igualitária. Até mesmo agora na pandemia a gente vê que a estrutura do particular, ele não tem estrutura que o SUS tem. E o SUS não faz diferença se você recolhe, se você não recolhe. O SUS é para todos, né? Tem esse Sim, é acolhimento. universal, né, Angela? É Sim, universal. e eu Dentro da valorizo muito, equidade. né? Muito o SUS, né? Bom, até vou entrar aqui numa retrospectiva. Eu me lembro quando eu engravidei do meu filho, que hoje está com quase 35 anos. Eu cheguei numa suspeita de gravidez, né? Porque eu achava, mas não sabia se estava. Eu entrei na unidade básica de saúde do centro, porque a gente não tinha tantas assim como tem. Sim. Eu me lembro de uma atendente de enfermagem, acho que era atendente ainda, a dona Zoé, que era uma Ah, graça que se aposentou, fez, sim. não sei se a doutora chegou a conhecer, mas ela me acolheu. Ela mesma fez o pedido de teste, eu fiz o teste, veio positiva, ela mesma agendou com o médico. Então, essa autonomia e essa liberdade que a doutora está trazendo aí da readequação dentro da UBS é maravilhoso, porque todo mundo ali é capacitado, né? Todo mundo sabe desenvolver um bom trabalho e nesse coletivo quem ganha são os pacientes, né? Então Sim, eu a gente também sou oferece. apaixonada pela saúde SUS, Sim, é né? maravilhoso. Os testes rápidos que a gente oferece, todas as unidades estão treinadas, capacitadas para atendimento dos testes rápidos de sífilis, de hepatites, de Sim, HIV. É, então, assim, a gente não vê isso com essa facilidade, não, com esse não vê. acolhimento no sistema suplementar, né, de saúde, infelizmente. Mas eu acho também, a gente está. Queria falar um pouco disso rapidinho, Pode porque a falar à gente está numa vontade. fase de transição de modelo de assistência, de acesso, sabe? Não é nem de acesso, é modelo assistencial na saúde mesmo. A gente está indo para um modelo que ainda não é um programa de saúde da família, mas a gente vai para um programa de atenção básica. Nós já temos hoje uma visão bastante da clínica ampliada, de trabalhar em cima de projetos terapêuticos, de que cada paciente não é um indivíduo, mas é um sujeito, sabe, que produz doenças, não só doenças, mas que produz problemas sociais na atenção Opa, deu uma básica também. travada. Então, é uma visão ampliada, é um colegiado, tem os colegiados gestores nas unidades básicas, onde tudo é compartilhado. Então, é muito interessante. Eu quero te falar isso porque eu tenho uma experiência de 25 anos em Paulínia, na atenção básica, né? Sim, Então, a sim. gente vem de um modelo tradicional de atenção básica, um modelo muito médico-centrado, depende muito do médico. A enfermagem também tem algumas restrições. E quando a gente vai para esse modelo ampliado, eu fico muito feliz de poder dizer disso, sabe? Assim, de poder estar há 25 anos dentro do nosso sistema e poder enxergar isso. Eu acho que é um ganho fundamental, sabe? Dessa saúde de fato coletiva podendo agir, podendo acontecer no nosso município. É muito bom, é muito compartilhado,
a gente é multidisciplinar e é um atendimento de um olhar que não é da doença, é daquilo que a gente pode promover para a saúde daquele sujeito, daquele usuário que a gente chama do sujeito, nas complexidades dele, né? Eu vou ler aqui alguns comentários, tá? A Zilda, boa noite, Zilda. Minha família usa o BS, sempre fui muito bem acolhida, sempre muito educados. Aqui, Cormaria, não sei como que é o nome que tá. É realmente minha um sistema... amiga, colega médica, também médica de Sim. Florianópolis, que está Ai, que legal. lá. Ó, estão perguntando se vai ser disponibilizado no IGVT. Vai sim, tá? Fica disponibilizada a live, fica nas redes sociais, fica no Instagram, fica lá na página do blog no Facebook. Aqui a Vande, muito orgulho dos profissionais da saúde, do Serviço Público de Paulínia, né? Aqui a Luciana Gumiero dizendo que receba também meus parabéns a todos os profissionais da área de saúde de Paulínia. Aqui no Parque da Represa o atendimento é muito bom e acolhedor. Olha que coisa maravilhosa, né? É uma delícia ouvir isso, né? Sim. Mas são mesmo, né, Ângela? São muito assim, implicados no que fazem. Eu acho que isso é uma marca de Paulínia, da saúde de Paulínia. Sim, sabe? aqui a Sandra fez uma colocação que eu acho que ela quer esclarecer a dúvida das pessoas, porque os boletins do município divergem dos divulgados pelo Estado, né? A gente já até conversou a respeito disso numa live com o secretário de saúde, mas fica aí a doutora para responder, né? Do nosso gap aqui de comunicação. Aqui o Diego, parabéns. Aqui, agradecendo a Sandra na gestão da UBS do Jardim Europa, um excelente trabalho que a Sandra Ariadne vem desenvolvendo lá. Parabéns ao doutor Fábio, doutora Mônica. Obrigada. Muito bom, a gestão técnica é a diferença. Bom, aqui só tem elogios, ainda não tem nenhuma pergunta, né? Se alguém tiver, pode mandar, mas não tem. Aqui não tem ainda, só elogios, viu, doutora? Que coisa boa, que coisa boa. É muito bom ver o serviço reconhecido, né? Eu fico feliz, Ângela. Sim, um dia desses aí, uma pessoa me chamou no inbox, né, para falar que nossa, que a saúde, que eu não sabia de nada, que a saúde não estava bem assim, que a saúde estava mal. Não, a saúde não está mal, né, doutora? Por toda essa pandemia que a gente passou, tá passando, Paulínia reagiu muito bem. O número de óbitos que todo mundo está vendo, que aumentou um pouco, é claro, a gente tem que levar em consideração que muitas pessoas que foram a óbito, elas tinham alguma doença de base, e como a doutora Mônica colocou, é importante que as pessoas que tenham doenças cardíacas, diabetes, qualquer outro tipo de doença, não deixe de fazer o acompanhamento. Infelizmente, ainda essa situação das pessoas irem para o pronto-socorro e não procurarem a UBS, não dá continuidade, porque os exames são só momentâneos, é importante. Vou pedir para a doutora frisar bem isso, tá? Sim. Frisar que as pessoas, elas precisam, então a gente tem que levar em consideração tudo isso. Claro, e aí, enquanto a doutora vai falando, eu vou ver o nosso tempo de live para te deixar bem assim, à vontade. Vamos ver. Nós temos aí 12 minutos, tá, doutora? Tá bom, querida. Passa muito rápido. Demais, mas é uma delícia a conversa com você. É boa, gente. É bom esclarecer, né, as pessoas. Claro, claro. E você pertence ao nosso sistema, né? Há muitos anos, como eu também, né, Ângela? Sim, doutora, eu estou na saúde. Sim, né? Estou na saúde desde 92. Tive o privilégio de voltar agora em 2017. E visto a camisa da saúde mesmo, defendo, porque a nossa saúde, ela é, sim, de excelência. Vamos lá. É verdade. Então, eu queria chamar atenção para isso, dos crônicos, né? De não perderem a oportunidade de sempre saberem que a nossa porta está aberta. Sim. Agora, tivemos restrições, mas vamos voltar. Já estamos ampliando a nossa agenda. E eu quero colocar também uma outra coisa, uma importante ferramenta que o Covid trouxe para a gente, Ângela, foi a telemedicina. Sim.
temos um serviço já instalado, né, que hoje ele faz um teleatendimento com orientações, mas nós vamos continuar com ele. Então, tanto nos agendamentos de consulta, como na busca ativa. Esses usuários hipertensos, diabéticos, serão buscados em casa. Nós vamos ligar, sabe? Vamos dizer. Então, é uma ferramenta maravilhosa que veio com... Você sabe que a telemedicina não era aprovada pelo Conselho Federal de Medicina até antes do Covid. Ela veio com aprovação pelo Covid, né? E a gente vê que é uma ferramenta fundamental, importantíssima, né? Resolve muita coisa dentro do sistema. E isso vai permanecer. É isso que eu queria colocar. A gente vai continuar com o teleatendimento, vamos ampliar para a teleconsulta, né? Usando a telemedicina dessa forma. Então, isso eu acho que é uma medida importantíssima para os crônicos também. Tá? Então, se eles não forem, nós vamos atrás deles. E quando eu te falo dessa transição do modelo assistencial para o modelo de saúde, de programa de saúde da família ou de atenção básica, de equipes de atenção básica, divididas pelo território, eu estou dizendo isso, que a unidade básica também vai sair mais do seu espaço e vai ampliar as ações do território. Então, essa é uma medida de transição, de modelo assistencial e que a população tem muito a ganhar. Porque a gente, às vezes, percebe que vai à unidade básica aquelas pessoas que já estão acostumadas a ir, sabe? Sim. E tem muita gente que deveria estar lá e não está. Então, a equipe, com os agentes comunitários, vão aos territórios, vão reconhecer o espaço, vão reconhecer o que tem ali naquela família, cadastrar. Isso vai ser... Ai, maravilhoso. É um programa de saúde da família? Sim. Sim, exatamente. Essa é a nossa intenção. Que né? ótimo. De caminhar para isso. Então, eu não tenho dúvida que isso vai ser um programa fantástico para a gente. Sim, eu vou... Olha, aqui tem, acho que 3 perguntas. Se é possível um segundo contágio e se é possível comentar se o município adotou a ivermectina como uma possibilidade preventiva. E eu não me lembro quem perguntou, foi teste IgM, só tá assim, teste IgM com um ponto de interrogação. Mas eu não sei, olha, o que a pessoa quis dizer. Mas tá aí, doutora, para você. A primeira pergunta foi, desculpa, eu vou te perguntar de novo. O segundo contágio, a possibilidade, a adoção de ivermectina e o IgM. Tá. O segundo contágio é a polêmica atual, né, Ângela? Está todo mundo dizendo. Ninguém, na verdade, tem uma certeza para dizer se esse segundo contágio é uma reinfecção ou se é uma carga viral ainda importante ou uma resposta importante de anticorpos, dependendo da condição. Se a pessoa teve sintomas respiratórios muito, muito importantes, ela permanece mais tempo positiva e a gente não sabe se é pelos anticorpos, se aquilo é uma extensão ou se é uma reinfecção, né? Por causa da lacuna de tempo. Então, a pessoa testa positivo, depois de 90 dias, testa positivo de novo. A gente não sabe se ainda é um IgM que está estendido aí, né? Que esse anticorpo que veio por uma carga tão importante da doença, não se sabe, ou se de fato é uma reinfecção. Isso é uma incógnita. Eu não sei responder isso. Eu acho que todo Brasil, mundo, né? Ninguém sabe. Todo mundo ainda não sabe, né? Por isso que é fundamental que as condições de biossegurança, né, de lavagem de mãos e de álcool gel, tem que permanecer do uso de máscara constante. Não dá para a gente dizer, eu já estou imune e afirmar com tanta certeza. Ninguém pode dizer isso. Por isso que o cuidado continua. Sim. Em relação à adesão da terapêutica com ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, que mais? Vitamina D, a gente tem uma gama de medicações, o município não adotou. A gente segue
o decreto que vem pelo Ministério da Saúde, Sim. que está baseado na Organização Mundial de Saúde. Nós, há pouco tempo, tivemos uma posição do Ministério Público que chegou a questionar se a gente não ia adotar, e nós nós ganhamos esse processo. Assim, nós estamos, sim, autorizados a tomar essa conduta, que nós não temos certeza do bom resultado dessas medicações. Então, a gente está autorizado, a gente está reconhecidamente pela Justiça a Sim. continuar mantendo as nossas condutas, que é não utilizar dessas medicações, porque a gente entende que não há um benefício importante, né? Não há evidência científica, não só isso, não há para nós, uma coisa tão relevante para dizer vá, utilize. A gente acredita que todas as alterações possíveis, por exemplo, como a hidroxicloroquina, com as arritmias, podem trazer pior benefício do que o benefício que essa medicação, do que o risco que ela traz. Ela traz um risco muito alto. E a gente não quer. Sim. A gente não proíbe, Ângela. Veja bem, isso é uma situação que está bem definida. O médico é uma medida de autonomia do médico. Se ele Sim. acha que ele deve passar, ele vai passar, ele pode retirar na farmácia quando disponível. Ele sabe que se ele for usar hidroxicloroquina, o paciente vai ter que assinar um termo de que ele aceita as vulnerabilidades da droga, assim, que ele está ciente, né, que ele aceita, que ele está ciente do risco, ele tem que acompanhar com eletrocardiograma. Então, a gente não impede o profissional de saúde, mas a gente não sustenta isso para o município. Sim, Tá? né? É Hoje importante que as pessoas. esse aval do Ministério Público, sabe? Sim. A gente está validado, digamos assim. Sim, né? É importante que as pessoas saibam que o Ministério Público, para agir, né, nesse questionamento, é porque ele foi provocado por alguém. Exato. E é importante que as pessoas saibam que os médicos, né, os cientistas, eles são aptos, eles estudaram para isso, ver o desenvolvimento, que se existisse uma cura milagrosa, assim, a gente não estaria passando por essa situação no mundo inteiro, né? Então, Sim. a gente tem que deixar. Aproveitando aí que a doutora falou, né, que a gente tem que manter, é importante também que quem está aqui nos ouvindo, né, e as outras pessoas que depois acessarem, a gente tem uma preocupação, porque há pouco tempo repercutiu o óbito de uma criança, então vamos deixar aí os pais, quando saírem com as crianças, a gente vigiar bem, porque as crianças, como eu fiz um vídeo ontem, inclusive, para falar isso, as crianças usam máscara, mas elas colocam as mãos nas coisas, né? Elas querem pegar os produtos da prateleira, então ficar com atenção dobrada para as crianças. Se abraça, né? Criança Se abraça, não tem brinca, como. divide brinquedos. É Sim, uma coisa sim. complicada, né? Não tem como impedir isso, né? Mas que a gente tome mais cuidado. Doutora, eu acho que a gente tem pouco tempo. Faltam 2 minutos, então eu quero agradecer demais a sua presença. Muitíssimo obrigada pelo seu esclarecimento. Parabéns pelo trabalho frente às unidades básicas de saúde. O município agradece, eu agradeço, a minha família também, que é usuária do sistema público de saúde, assim como eu, apesar de ter um convênio médico, eu só usufruo o serviço público de saúde, porque a gente confia nos profissionais, né, no bom atendimento, na qualidade da prestação de serviço. Os cuidados ainda continuam, o isolamento, distanciamento, lavagem de mãos, uso de máscara, né, evitem aglomerações. E eu vou deixar esse 1 minuto para você, doutora, as suas considerações e desejar grande beijo e muito obrigada. Obrigada, vamos lá, querida. Primeiro, de agradecer a você a oportunidade de poder falar do nosso SUS, né? da nossa assistência, do que a gente pode oferecer. É muito bom poder ter a oportunidade desses esclarecimentos. E eu queria aqui também dedicar um agradecimento enorme para a minha equipe, que faz um trabalho maravilhoso, minha equipe de Ai, apoio. parabéns. Eu a adoro, todos. eles estão sempre muito atuantes, muito presentes nas unidades básicas. As coordenadoras da unidade básica, que têm tido um papel maravilhoso também, atuante, participativo, compartilhado.
E a todos os profissionais da nossa rede de atenção básica, que eu sei que têm as suas aflições, que tiveram que ser afastados, que vivem uma angústia em algum momento, mas que estão presentes, que nem por um minuto deixaram de olhar para essa população, para esse drama que a gente está vivendo. Então, eu só tenho a agradecer a tudo isso, tá bom? É meu recado e um beijo enorme para você. É uma delícia conversar com você.